Louvamos a Deus, meus irmãos, desde já pela presença de todos. Peçamos ao Senhor que guarde aqueles que ainda estão por vir, que o Senhor possa trazer em paz e segurança a cada um deles. Quantos estão felizes com o Senhor nesta noite? Vamos orar em nome de Jesus, dando início a este trabalho. Querido Deus, eterno, poderoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores, a Ti te damos honra, glórias e louvores, Senhor. Te adoramos na beleza da Tua santidade. Queremos Te enaltecer, pois nós sabemos que não há outro além de Ti. Tu és o Deus que sustenta todas as coisas. Tu és o Deus que contempla todas as coisas. Tu és o Deus que nos concede livramentos, sem a gente nem mesmo sequer perceber. Tu és o Deus que tem guardado esta igreja. Tu és o Deus que tem guardado este povo. Tu és o Deus que tem guardado este corpo, chamado corpo de Cristo. Senhor, te pedimos nesta noite, manifesta a Tua presença no nosso meio. Manifesta a Tua presença por meio dos louvores. Manifesta a Tua presença por meio da palavra. Manifesta a Tua presença por meio das orações. Manifesta a Tua presença por meio da comunhão entre os irmãos. Senhor, que a Tua presença seja notória, que a Tua presença seja real neste culto divino, ó Deus. Pai, toma em Tuas mãos esta conferência. Toma o primeiro e o último lugar, Senhor. Hoje que está começando, até amanhã, quando ela se encerrar, que o Senhor seja o centro deste evento. Que o Senhor seja o centro deste trabalho. Que toda honra, que toda glória, que todo louvor, que toda adoração, que toda exaltação seja para Ti, Senhor. E que este evento ele traga conscientização a mim e a toda a igreja, o quão importante é a obra da evangelização, o quão importante é a igreja sair das quatro paredes e anunciar Cristo Jesus, o Salvador da humanidade, onde Ele ainda não foi anunciado. Senhor, toma a frente, toma a direção, nos dá sabedoria, que o Teu Espírito Santo possa nos direcionar, nos dando conhecimento e entendimento para fazermos tudo com amor e com zelo, pois é assim que nós te oramos e pela fé nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Todo aquele que crê, diga amém. Queridos irmãos, neste momento nós daremos início a uma singela cerimônia de abertura oficial da nossa primeira conferência de evangelismo IBBS 2022, com o tema Multiplicando discípulos. Nós vamos dar início agora à cerimônia oficial. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, querida igreja. Esse amém foi para mim ou foi para Jesus? A paz do Senhor. Gente, que maravilha, estamos na nossa primeira conferência de evangelismo, a primeira que realizamos, e eu creio que até a volta de Jesus, essa será a abertura de muitas outras que virão no nome do Senhor. Eu quero convidar a igreja de pé, a se colocar de pé. Eu quero louvar com toda a igreja, fazendo assim uma abertura bem bonita, para a glória de Deus, louvando ao Senhor com o louvor de número 409 da nossa harpa cristã. Estará projetada aqui pela nossa irmã Yasmin, e eu quero convidar toda a igreja a cantar, a encher esses pulmões abençoados que o Senhor nos deu, amém? 409 trabalhadores do Evangelho, bem ritmados daquele jeito, irmão Heber. Glória a Deus, aleluia. Toda a igreja exaltando ao Senhor, amém? Aleluia. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis. Quer fraco vós sejais ou velhos, do céu vigor tereis. Toda a igreja. Bora cantar, igreja? Novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão
cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, até isso, igreja, no bom trabalho. Quantas vezes estamos a falhar, sempre devemos nos revezes em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor, aleluia, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar. Jesus está ao nosso lado, sua força nos dará. O nosso Salvador amado, sim, tudo suprirá. Bem bonito, os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter. O Salvador do céu baixando, virá nos socorrer. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Quem pode glorificar ao Rei? Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, faremos agora a leitura do texto oficial de abertura da nossa primeira conferência de evangelismo IBBS 2022, com o tema Multiplicando Discípulos. Todos atentos, em nome de Jesus. O que faz o seu coração bater? Muitos têm procurado um propósito para que os seus corações batam. Algo que faça os seus corações arderem. Apenas uma faísca pode reacender a chama daquela paixão vivida na cruz. A chama do sacrifício, da doação, do ato de servir ao próximo e de amá-lo.
O que faz o seu coração bater? Ele bate pelos moradores de rua? Ele bate pelos alcoólatras? Ele bate pelos viciados em drogas? Ele bate pelos oprimidos? Ele bate pelos que perecem sem Cristo, sem paz, sem salvação? Muitos não deixaram seus corações pararem de bater, mas os endureceram, deixando de arder as boas novas do reino. Mas eis que surge uma esperança, uma promessa do poderoso Deus. Eis que tirarei de vós um coração de pedra e porei em vós um coração de carne. Movidos pela paixão desse novo coração, um novo tempo chega até nós, um tempo do mover do Espírito Santo, que nos incendeia para cumprir o seu ID e a sua obra. O ID que tem um propósito, uma visão, um chamado, uma missão: discipular, consolidar e enviar para anunciar o Cristo onde ele ainda não foi anunciado. Este sim é um coração vibrante de uma igreja viva, que pulsa por amor ao próximo, que estende as mãos aos que sofrem, que abraça o desamparado, que como igreja sai do seu comodismo e prega a seguinte mensagem: Jesus cura, liberta, salva, batiza com o Espírito Santo e breve voltará para buscar a sua noiva. A igreja atual deve trazer para dentro de si os mais necessitados, seguindo os passos da igreja primitiva, que nas casas, nos templos, nas ruas, nas praças ou em qualquer outro lugar, não cessava de anunciar as boas novas de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, batendo com um só coração, ovelhas de um só pastor e bispo das nossas almas e filhos de um só Pai. Para não deixar este coração parar de bater, devemos evangelizar e servir a Deus e ao próximo com alegria, para junto conquistarmos ruas, bairros, cidades, estados, regiões e toda a nossa nação, pois todos juntos somos mais fortes. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira conferência de evangelismo e BBS 2022 com o tema Multiplicando Discípulos. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo conselho dos ímpios. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Você vai ouvir conselho do ímpio, e vai ouvir na internet, vai ouvir no trabalho, vai ouvir nas conversas de amigo, vai ler em algum livro, vai ouvir na faculdade, e muitas vezes você vai ouvir de gente de gravata aqui de trás. Conselho dos ímpios. Lastimavelmente. Mas tem a lei do Senhor. Normalmente a lei do Senhor confronta o conselho dos ímpios. Você tem que ouvir os dois e saber o que está com base aqui. Muitas igrejas abandonaram a evangelização porque estão usando outra fonte de autoridade que não a palavra de Deus. Nós vamos voltar para a palavra. Todas as perguntas que nós estamos fazendo para Deus já estão respondidas. O que Deus quer que a gente faça? Ir para onde? Por todo mundo. Fazer o quê? Pregar. Pregar o quê? O evangelho, gente, é Jesus. Quem é Jesus? O que Jesus fez por você, o que Jesus quer que você faça. O centro do evangelho é a pessoa de Jesus, o pilar principal do evangelho. Pregar, ir por todo mundo, pregar o evangelho, para quem? Aí o crente vai orar: Deus, para quem é que o Senhor quer que eu pregue? Qual é o meu povo? O Senhor quer que eu vá para quais pessoas? Já está respondido. É para pregar para quem? Toda a criatura. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Toda criatura, gente, inclui toda a criatura. Os bonitos, os feios, os gordos, os magros, os pretos, os brancos, os animados e os lesados. Toda criatura inclui adulto e criança, inclui analfabeto e doutor. Toda criatura inclui toda criatura. Às vezes nós
Escolhemos deliberadamente um grupo X em detrimento dos outros. O evangelho tem que ser pregado para toda aquela pessoa por quem Jesus morreu. E isso inclui desde crianças até os anciãos. Isso inclui desde os pobres até os mais ricos. Isso inclui qualquer ser humano, filho de Adão. Evangelize crianças, gente. Evangelize crianças. Crianças precisam do evangelho. Muitos crentes, fora da orientação da palavra, acreditam que criança não é pecador. Acabei de dizer um versículo que fala isso. Criança, gente, é pecadora. Filha de Adão. Precisa ouvir o evangelho. Tem um negócio da idade da razão que não tem quem saiba quando é isso. Quando é que a criança tem entendimento de certo e errado? Varia mesmo. As variáveis são tantas que o pessoal da APEC é uma missão que tem mais de 70 anos, que trabalha especificamente com a evangelização de crianças. O pessoal da APEC diz que, na dúvida, evangeliza desde bebê. Porque tem cultura que a criança, meu irmão, rapidinho já está pegando as coisas. Eu trabalhei no sertão, em um lugar que tinha um menino de 7 anos, que ainda era um bobão. Trabalhei em outra comunidade que tinha um menino de 5 anos, que já era um perigo. Não dá para bater o martelo em a cidade, não. Na dúvida, evangeliza todo mundo, irmão. Lá na escola de missões, a gente orienta os alunos. Está entregando folheto, entrega para todo mundo. Que tem criança... Porque crente, meu irmão, tem uns crentes. Uma vez uma equipe nossa fez uma maldade. Tinha 2 adultos, um adolescente e uma criança que devia ter uns 4 anos. Aí o que foi que o irmão fez? Pegou um folheto. Jesus te ama e quer te salvar. Jesus te ama e quer te salvar. Jesus te ama e quer te salvar. Aí quando chegou na criancinha, ele assanhou o cabelo. Ah, engraçadinho. Ele ensinou, sem querer, uma coisa terrível para a criança. O que foi que a criança aprendeu? A criança pega a coisa ligeiro. Jesus ama e quer salvar, ama e quer salvar, ama e quer salvar, engraçadinho. A criança entendeu o quê? Jesus não me ama e nem quer me salvar. Você acha que a criança não pega essas coisas? Criança é espertinha, meu irmão. Eu falei de dar uma lapadinha aí, irmão Frank, então eu vou ver batendo nos meninos, vai nada. Criança pega as coisas ligeiras. 1, 2, no máximo 3. Depois é só olhar, meu irmão. A criança aí entendeu, aprendeu. Ligeiro. A criança pega, então, evangeliza criança. Eu mesmo dou folheto. Já dei um folheto para um meninozinho de cola, ele comeu na hora, mas eu dei. Evangelize. Prega o evangelho. Amém? Toda criatura, olha só, não precisa mais perguntar. Vamos ver se a gente sabe as respostas. O que Deus quer que você faça? Segundo o versículo que a gente leu. Primeiro, ir para onde? Fazer o quê? Pregar o quê? Para quem? Pronto. Pode terminar. A gente já entendeu o que é para fazer. Não precisa mais perguntar. Agora a gente tem que obedecer. E, por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Tendo a palavra como fonte de autoridade, nós temos todas as respostas. Detalhe, ide é o verbo ir conjugado no imperativo. Imperativo quer dizer que é ordem, não é uma sugestão de Jesus para quem quiser, puder, gostar ou tiver tempo. Ide é uma ordem de Jesus para quem é crente e quer obedecer a Ele em tudo. Quem quer obedecer a Jesus em tudo que Ele mandou? Pois é, Ele mandou você orar e você ora, Ele mandou você se congregar e você se congrega, Ele mandou você ofertar e você oferta, Ele mandou você louvar e você louva. Deixa eu dizer uma coisa, Ele mandou você evangelizar. E tem gente aqui que nem lembra a última vez que fez isso. Quem quer obedecer, tem que obedecer em tudo, você não pode obedecer seletivamente. A gente obedece ao que a gente gosta. Não, cantar eu canto. Pode deixar, me dê o microfone aí. Eu ide por todo mundo e prego o evangelho no dia da evangelização. Não, isso aí não é o meu chamado. Quem diz que é para quem tem chamado? Às vezes nós confundimos as bolas. Gente, é uma ordem muito clara. Nós temos algumas falácias, alguns entendimentos errados. Primeiro, a falácia da opção. Você só vai se você quiser. Não, esse negócio de evangelizar é só para os de gravata, só para os presbíteros, pastores, é só para os missionários, não é para nós não.
Isso é uma falácia, gente. Ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura é a ordem do Senhor da igreja para todos os crentes da igreja. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, é para você. Diga, é para mim. Mas diga como quem acredita que é mesmo. É para mim. Para você. Quem é que tem que pregar o evangelho? Todos os crentes. Todos, daqueles que eu falei. Criança crente tem que evangelizar, adolescente crente tem que evangelizar, jovem crente tem que evangelizar, homem e mulher crente tem que evangelizar, ancião crente tem que evangelizar. Por quê? Porque é uma ordem de Jesus, não é uma sugestão. Você tem que assumir uma postura obediente. Tira esse negócio de opção. Outra falácia, a falácia dos dons. Não, irmão, é porque o meu dom é cantar. Não é evangelizar. Então, devo servir a Deus aqui cantando. O meu dom é ficar sentado na cadeira dando glória. Deixa eu dizer, Deus distribui dons, mas independente de dons, existe responsabilidade no reino de Deus. Algumas pessoas até têm dom de evangelista. Por que Deus dá a pessoas com dom de evangelista? Eu conheci uma crente, meu irmão, no Crato, a Cláudia. A Cláudia evangelizava por osmose. Ela fazia isso sem gastar um pingo de energia. Por quê? Porque ela tem dom. De repente, ela, 2 minutos que ela está conversando com alguém, ela está evangelizando. Porque a Cláudia tem dom. Eu não tenho dom de evangelista. Eu gasto a energia para evangelizar. Eu aprendi como é que faz para cumprir a ordem de Jesus, para cumprir a minha responsabilidade. Com dom ou sem dom, Jesus mandou foi você. Quem tem dom desenrola com mais facilidade. Quem não tem dom, tem que sentar para aprender, para poder fazer o que Jesus mandou fazer. Por isso a igreja está de parabéns em orientar, porque tem gente que não sabe mesmo não, ninguém nasce sabendo. Mas já que você tem que fazer, sente e aprende. A Bíblia diz que Deus deu mestres à igreja, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Eu trabalho dando treinamento de evangelismo, já treinei mais de 5.000 crentes em vários estados. Como chegar, como abordar, como se preparar para sair. E às vezes eu dei um treinamento recentemente em Ubajara, e um presbítero da igreja disse, irmão, eu sou crente há 30 anos, nunca tinha passado por um treinamento desse. Uma coisa que abre tanto a mente da gente. A gente fazia o que a gente faz, né? Mas a gente sentar para aprender, para fazer. Se levante e faça. Por quê? Porque Jesus mandou. Mandou quem? Mandou você. Por que Deus dá as pessoas com dons? Para inspirar. Gente, quando eu saía amarrar a Cláudia, eu ficava inspirado, querendo ser que nem ela. Nunca você é que nem a Cláudia. Porque quem tem dom, meu irmão, tem dom, tem dom. Mas quem não tem, pode fazer bem feito, inspirado. Tem 2 cantoras que você deve conhecer. Uma é a Sandy, filha do Chororó. Outra é a Vanessa Camargo, filha do Zezé. Uma tem dom. Abre a boca e canta sem esforço. Você já viu a Sandy cantando? Ela canta e respira, gastando o mesmo tanto de energia. A outra, meu irmão, canta bem, mas foi para os Estados Unidos e estudou canto. 1 ano e meio, na principal escola de canto dos Estados Unidos, para aprender a cantar. Canta bem feito. Mas você já viu ela cantando? O tanto de energia que ela gasta. A jugular, meu irmão, vem bem por aqui, só vai pular. Consegue fazer. Porque aprendeu. O reino de Deus, meu irmão, é assim também. Com dom ou sem dom, aprenda a fazer e faça da melhor maneira possível, porque Deus quer que você faça. Deus quer que você seja parte das vidas que se rendem ao reino de Deus. Diga amém. Você sendo Sandy ou Vanessa Camargo, o importante é cantar. Sofisma da terceirização. Gente, eu sou missionário há 19 anos. A terceirização é o seguinte, ao longo desses anos eu recebi muitas ofertas. Isso está se perdendo dos crentes da oferta para missionários. Antigamente, a gente pregava no culto de missão, quando terminava, os irmãos iam dar a paz do Senhor, tinha uns papelzinhos assim, no meio da paz do Senhor, sabe? Hoje há uns costumes que a Assembleia de Deus, minha igreja, está perdendo, costume bom. Costume bom que está se perdendo. Mas, ao longo desses anos, eu recebi muitas ofertas. E algumas vezes o crente chegava para ofertar, está aqui, missionário Fran, eu vou dar uma oferta, porque eu não posso ir, mas você vai no meu lugar. Eu oferto para você, você é o meu representante. Quem disse que pode fazer isso?
Onde é que tem na Bíblia que você pode pagar para alguém fazer o que Jesus mandou você fazer? Você pode dar oferta para mim ir para o sertão? Para expandir a área de alcance da igreja? Pode ou não pode? Deve, mas o fato de você dar oferta para mim evangelizar no sertão não exime você da responsabilidade de pregar o evangelho na rua que você mora, no seu bairro, na empresa que você trabalha, na escola que você estuda, na faculdade que você está se formando. Você tem que pregar o evangelho. Você! Ide por todo mundo. Você! Diga amém. Então, o negócio é pessoal mesmo, nada de terceirizar o negócio. Outra coisa é um erro, gente, na lida com estratégias. A gente canoniza ou demoniza algumas estratégias evangelísticas. Não, irmão Fran, eu já aprendi a evangelizar com o meu pastor presidente em 1934. Irmão, de 34 para cá, rolou, foi água debaixo da ponte. A maneira que se evangelizava naquela época, o evangelho é imutável, é a mesma mensagem. Mas em 34, ninguém sabia nem o que era computador, nem internet, nem Instagram, ninguém sabia nem o que era metaverso. Hoje tem gente que não sabe o que o diabo é metaverso. Meus irmãos, a coisa evolui. O que nós fazemos? A igreja, há muitos anos, tem esse problema. Demoniza alguns meios de comunicação. Eu aceitei Jesus em 1993. Ainda me ensinaram na minha igreja, lá no Maracanaú, que a televisão era do diabo. Gente, a televisão é de Deus ou é do diabo? É de quem comprar e pagar as prestações. O diabo pode usar a TV para pregar a mensagem maligna dele? Sim ou não? É só o que ele faz. A igreja pode usar o mesmo meio de comunicação para pregar o evangelho? Sim ou não? Sim, gente, presta atenção. Não existe meio de comunicação santo, nem meio de comunicação profano. O meio de comunicação é só o meio de comunicação. Tem crente que acha que a internet é do diabo. A internet é de quem? É de Deus ou é do diabo? É de quem comprar e pagar a mensalidade. O diabo pode usar a internet para o mal, sim ou não? A igreja pode usar o mesmo meio de comunicação para propagar o evangelho? Pode ou não pode? Deve. Então vigie, meu irmão. Isso aí não dá certo não. Isso aí, cuidado para não lidar errado com isso. Tem igrejas que perdem a oportunidade de pregar o evangelho usando linguagens de comunicação que afetam certos grupos. O meu dirigente do Maracanã, ele não gosta de teatro. Aí eu fui conversar com ele. A gente ensina teatro na escola de missões, teatro de pantomima. É só a música atrás e gesticulação, não é teatro falado. E eu fui entender por que ele não gosta de teatro. Descobri, ele não gosta porque ele não entende. Não, o pessoal fica assim, a gente não entende nada. Eu, a gente não. O senhor, pergunte os adolescentes da igreja o que foi dito. Ele é mesmo. É uma linguagem diferenciada. Dança é uma linguagem. Pode morrer de dançar na minha frente, eu não entendo nada. Mas quem entende dança, entende o que a pessoa está dizendo dançando. E a igreja tem que aprender a usar todas as linguagens. Todas as estratégias, todos. Paulo diz, fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a ganhar alguns. Onde é o limite, meu Fran? Santidade. Nós temos que ser criativos na evangelização? Tem. Deixa fluir a criatividade. Até onde? Até a santidade, até não afetar a santidade. A gente pode pegar os jovens da igreja, vestir um shortinho e dançar um funk na praça para evangelizar? Dá certo esse negócio? O pancadão das irmãs? Não. É criativo, é criativo, vai atrair as pessoas? Vai, mas quebrou a santidade do negócio. Tirando essas percepções que você tem que ter juízo, gente, nós podemos fazer de tudo na pregação do evangelho. Tudo em termos de meio de comunicação. Não existe uma forma de comunicação ou linguagem santa ou profana. É só o meio de comunicação, é só a linguagem. Nós temos que aprender a falar essas linguagens para proclamar o evangelho. O metaverso que eu falei agora tem que ter um avatar crente de Bíblia na mão, pregando o evangelho lá. Onde quer que tenha um meio de comunicação, o evangelho tem que ser proclamado. Gente, presta atenção, Paulo usava o que tinha de mais moderno em termos de comunicação no tempo dele. Se Paulo vivesse nossos dias, Paulo, meu irmão, teria um satélite no espaço pregando o evangelho via internet para qualquer lugar do mundo.
O que era que tinha de mais moderno em termos de comunicação no tempo de Paulo? O que era que tinha de mais moderno? Para se comunicar à distância, para se comunicar em massa, o que era que tinha de mais moderno? Cartas. Paulo é o crente da Bíblia que mais escreveu cartas. Nós temos 13 cartas de Paulo na Bíblia, temos 2 que nós sabemos da existência, mas não temos. Você sabia que a nossa segunda carta, a nossa primeira carta aos Coríntios, na verdade, é uma segunda? Paulo escreveu uma carta aos Coríntios antes que nós não temos. A segunda carta nossa é uma terceira. Então tem uma primeira carta que nós perdemos. Então, com as 13 que nós temos, é 14. Paulo fala de uma carta aos Laodicenses, que nós sabemos que existe, mas também não sabemos cadê. O fato, meus irmãos, é que se é carta, o meio de comunicação em massa melhor, Paulo utilizava profundamente. O que tinha de mais moderno e mais rápido em meio de comunicação. Se Paulo queria pregar o evangelho em longa distância e para lugar distante, Paulo usou o que tinha de mais rápido em termos de viagem na época dele. Era o quê? O que era que tinha de mais veloz em termos de viagem na época de Paulo? Navegação. Barco à vela. Paulo, meu irmão, passou por 3 naufrágios. Afundou 3 vezes, mas não abria mão de ir no que tinha de melhor, de fazer o que tinha de mais moderno, de fazer o que... Ai, meu irmão, nós temos uns crentes querendo pregar o evangelho hoje como se pregar nos anos 70. Nós temos um crente, meu irmão, que se contenta em caixinha de som, microfone, foi na cruz, na rua. Tem que fazer isso, tem que continuar fazendo, porque isso atinge pessoas. Mas tem muitas outras oportunidades estratégicas que, como igreja, nós temos que ser criativos. E se alguém se levantar para fazer, fique na sua, se você não acha legal. Porque tem uns crentes, meu irmão, que é que nem Pedro. Podendo ficar calado. Se você ler Mateus 16, Pedro disse assim: Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Jesus disse, na hora, elogiou Pedro. Bem-aventurado é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o Espírito Santo. O Espírito Santo falou na boca de Pedro. Mateus 16. Se você ler esse versículo e você ler 5 versículos na frente desse que o Espírito Santo falou na boca dele, Jesus elogiou, no 6º versículo embaixo, Jesus está dizendo para o mesmo Pedro: para trás de mim, Satanás. O Espírito Santo tinha acabado de falar na boca do crente, agora o crente estava dando lugar ao diabo. No mesmo capítulo. Aí mesmo, tem uns crentes que têm essa unção. Repreenda isso, engula. Se alguém se levanta para fazer uma coisa, você assim, se você não tem base na palavra, nem o Espírito te revelou para dizer que não é bom, você pode não gostar. Meu dirigente não gosta de teatro. Eu também não. Mas a gente ensina na escola porque a gente entende que isso é uma linguagem de comunicação estratégica para pregar o evangelho. A gente ensina dança, gente. Crente assembleiano dançando é uma visão do Apocalipse. Mas a gente ensina porque a gente sabe que chegando num colégio estadual, isso vai parar o pessoal. Eu não sei aqui, mas na minha igreja o pessoal faz aquelas coreografias, as meninas assim com as roupinhas esvoaçantes, fazendo assim. Gente, o povo que está passando na rua, para ver isso. Imagine se fizer uma coisa bem feita, bem elaborada, uma boa mensagem. O povo passa para lá e para cá, mas se tiver a pensar aqui com roupa esvoaçante, fica olhando. Na minha congregação aconteceu isso um monte de vezes. Em nome de Jesus. Vamos lá. Por que pregar o evangelho? Primeiro, Deus confiou o seu evangelho a nós. Deus podia ter mandado os anjos muito mais desenrolados do que nós. Sim. Irmão, o que o Gabrielzinho desenrola, ganha de nós tudinho aqui ligeiro. Mas Deus não quer Gabriel nem Miguel. Deus mandou foi você. Diga amém. Deus conhece você, suas limitações, suas fraquezas. Seu cai aqui, tropeça aqui, cai acolá, levanta de novo. Mas Ele confia em você. Por que pregar o evangelho? Jesus está conosco na missão, não é por causa de você. Se você for esperar estar 100% santo, desenrolado, cheio do fogo, cheio da unção para pregar, vai custar mais esse negócio. Vá porque Jesus vai junto. Vá porque é na graça dele, é no poder dele.
Ele vai estar no negócio. Estarei convosco todos os dias. Depois que ele deu a ordem, ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Por que nós temos que pregar? É uma questão de obediência em amor. Gente, por que nós obedecemos a Deus no ID? Presta atenção, não é porque nós amamos os perdidos, não é porque nós amamos missões, é porque nós amamos Jesus. É porque nós amamos Jesus que esse amor, Romanos 5,5, é derramado em nosso coração e esse amor transborda pela obra e pelos perdidos. É por amor a Jesus que nós proclamamos a mensagem do Evangelho. Outra razão por que pregar, porque o mundo não tem outra chance. Se Jesus confiou o Evangelho à igreja, só quem detém a mensagem é a igreja, e se a igreja decidir se calar, o que será do mundo? Ninguém, além da igreja, tem a mensagem. Se a igreja decidir desobedecer, ficar só aqui cantando glória, glória, aleluia, ora vem Senhor Jesus, o mundo está perdido. Jesus veio, fez a parte dele, morreu na cruz, ressuscitou, deu a ordem. Agora, meu irmão, a salvação do mundo passa por uma igreja obediente e cheia do Espírito Santo. Então vamos nos levantar em obediência para a glória de Deus. Para onde a gente deve ir, para quem pregar? Já vimos que por todo mundo, para toda criatura. Primeiro, você tem que pregar para os pecadores de perto. Que é pecador de perto? É aquele que mora com você. Tem gente aqui que mora com pecador, debaixo do mesmo teto. Gente que não é crente ou é desviada. Você tem que pregar o evangelho para essas pessoas, viu? Tem crente fazendo oração que não é para fazer. Jesus, manda um profeta para minha casa. Manda um irmão para pregar para o meu marido. Manda uma mulher desenrolada para pregar para minha esposa. Manda um crente para pregar para o meu pai, para o meu filho. Pregue você. Deus já mandou um profeta para a sua casa e o profeta é você. Ah, mas profeta de casa não tem honra. Não precisa de honra não, precisa de autoridade. Se tem autoridade, vive uma vida santa diante de Deus, quem é a melhor pessoa para pregar para um marido que não é crente, meu irmão? Se não é a esposa crente, que mora mais ele, que ele vê nela o que Jesus está fazendo. Quem é a melhor pessoa para pregar para um pai, para um filho, para uma esposa, se não quem mora lá? Prega os pecadores de perto, gente da sua família, gente do seu bairro, gente que trabalha com você. Tem uns pecadores de longe, a igreja tem que se organizar para aqueles pecadores que estão mais distantes, que estão no sertão, que estão nos ribeirinhos, que estão nas ilhas, que estão nas tribos, que estão em outras nações. E nós temos que pregar para os pecadores escondidos. Tem pecador perto, pecador longe, pecador escondido. Meu irmão, tem gente que mora em cada lugar, que é nossa responsabilidade achar. A Bíblia diz que Jesus veio buscar e achar o que se havia perdido. E esse versículo está num contexto interessante. Está na história de Zaqueu, um pecador que estava escondido, que Jesus achou. Onde é que você espera achar o homem mais rico de uma cidade? Quando Jesus entrou em Jericó, Jesus tinha um negócio com o homem mais rico da cidade. Você procura o homem mais rico da cidade aonde? Na melhor mansão da área nobre da cidade. Jesus entrou em Jericó e achou o homem mais rico da cidade escondido. Ninguém vira, meus irmãos. Zaqueu estava trepado num pé de pau. E uma figueira, eu tive a oportunidade de ver uma figueira de verdade. É uma árvore com uma copa grossa, espessa. Um camarada bem pequenininho, enfurnado dentro das folhas da árvore, só que a gente tinha um negócio para ver. Jesus olhou para cima, viu o pequenininho, chamou ele pelo nome, mandou ele descer, se convidou para almoçar na casa dele, Jesus. E a família de Zaqueu foi transformada. Tem pecador perto, tem pecador longe, tem pecador escondido. Tem muita gente enfiada em figueira por aí que nós precisamos encontrar e pregar a mensagem do Evangelho para esse povo. E isso demanda organização, trabalho. A igreja precisa se organizar para isso. Quinto, temos que pregar com intencionalidade. Para de pregar como acidente. A maioria dos crentes não prega com intencionalidade, nós pregamos por acidente. Nós estamos vivendo nossa vida, se der certo, se a oportunidade surgir, a gente fala de Jesus para alguém. Não, a intenção não é evangelizar, a intenção é ir na padaria comprar pão. Se alguém vacilar, a gente fala de Jesus. Ou seja, falar de Jesus não é a intenção primária, é um incidente que pode ou não acontecer. Nós temos que aprender a mudar isso. Dwight Moody fez um voto em um ano da vida dele. O Moody é conhecido como homem de 1 milhão de almas. Ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus. E ele fez voto em um ano. Todo ano ele ia evangelizar uma pessoa. Aliás, cada dia do ano ele ia evangelizar pelo menos uma pessoa. Não era bom esse tipo de voto?
Seja intencional. Eu vou evangelizar alguém hoje. Você sai para evangelizar. Se der certo, eu trago pão. Você mudou aí a intenção das coisas. É assim que tem que ser feito. Uma coisa importante sobre intencionalidade. A evangelização tem que ser abundante e contínua. A igreja tem que evangelizar muito e evangelizar sempre. Os resultados, gente, cabem a Deus. Presta atenção. Jesus não mandou você salvar ninguém. Tem crente preocupado em salvar os outros. O mandamento não é ir por todo mundo e salvar toda criatura. O mandamento é o que? Ir por todo mundo e pregai. Quem é que vai convencer? É você? É o Espírito Santo. Quem vai salvar é você? Não, é Jesus. Quem vai mudar a vida dele é você? Não, é Deus. Mas quem é que vai pregar? Somos nós. Aí nós temos que assumir essa responsabilidade, puxar para nós e ser obediente. Não se preocupe, gente. Se você pregou, a pessoa no final disse, não, eu não quero, a sua missão está cumprida. Você sai de lá feliz, alegre, saltando, dando glória a Deus. Porque você cumpriu a missão no poder do Espírito Santo. Nosso melhor exemplo de pregação do Evangelho é o próprio Senhor Jesus. Ele entendia bem o seu chamado, sabia para que veio. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Sabia do seu chamado, assumia sua responsabilidade, se levantava todo dia na intenção de pregar o Evangelho, obedecia com renúncia pessoal. Jesus renunciou, não tinha de reclinar a cabeça, às vezes passava longos períodos sem alimentação, porque o chamado era forte, rompia barreiras pelos perdidos. Jesus, meus irmãos, rompia barreiras sociais. Você vê Jesus evangelizando o leproso, que ninguém queria nada, nem conversa com ele, e vê Jesus evangelizando o centurião, o homem rico, o Zaqueu, o homem mais rico. Jesus rompia barreiras religiosas. Jesus evangelizava, gente, os fariseus, os saduceus, quem chegasse perto. Barreiras morais. Você vê Jesus evangelizando uma mulher sozinho. Barreira moral. Jesus se colocou em risco. É porque a nossa tradução é camarada. A nossa tradução diz que quando os discípulos chegaram, eles tinham ido comprar comida. Quando eles chegaram e viram Jesus sozinho na beira do poço com aquela mulher, Jesus na beira do poço com uma mulher, e não só uma mulher, aquela mulher, a Bíblia diz, meus irmãos, que eles, a nossa versão diz assim, e eles admiraram-se de que estivesse sozinho com uma mulher. Essa é a nossa tradução atenuada. Mas os discípulos pensaram mal de Jesus. Jesus colocou a reputação dele em jogo para pregar o Evangelho, abençoar a vida daquela mulher e, por tabela, toda a comunidade dela. Jesus rompia barreiras étnicas, Jesus pregou para os romanos, Jesus pregou para a mulher cananeia, Jesus pregava para todo mundo. Por fim, para a gente encerrar essa primeira parte, aquele que diz que está nele, 1 João 2,6, também deve andar como ele andou. Se Jesus entendia bem seu chamado, assumia sua responsabilidade, obedecia renunciando a si mesmo e rompia as barreiras para pregar o Evangelho, eu e você temos que fazer dessa forma. Gente, missões é uma questão de obediência. Amém? Essa é a nossa primeira parte. Eu espero, sinceramente, ter cutucado você aí de alguma maneira. Eu espero que você se sinta aí desafiado. E logo em seguida, a gente vai dar um intervalo agora, depois a gente volta para a segunda plenária, que é menor. Eu vou tentar falar menos. Eu falo que só, né? Vou tentar falar menos na próxima, mas o objetivo vai ser alcançado. Eu acredito que muitos aqui serão abençoados. Amém?